a Terra vai parar. Qual o significado de uma profecia assim? Para melhor conhecer essa profecia, os estudiosos se dedicaram a estudar outras. Um desses estudiosos foi Nostradamus. Eu sei que eu já falei isto, mas é sempre bom lembrar que o Nostradamus, ele foi um médico, um estudioso. Por interesses religiosos, de religiões bem, daquelas que queimam o livro e quando não queimam, profanam a imagem das pessoas, fala do Nostradamus como um adivinho, às vezes até como um louco. Ele não foi nada disso. Uma breve pesquisa na internet, você vai ver que ele foi um médico, e um médico muito competente. É ele que acaba com a peste bubônica na Espanha. Uma pandemia horrível que ele conseguiu descobrir e neutralizar. Então eu gosto sempre de lembrar quem foi Nostradamus, para as pessoas poderem entenderem que é um homem de extrema cultura que começou a ser visitado pelas profecias e recebeu uma função importantíssima. Função essa que o tocou com tanta profundidade que durante muitos anos ficou na sua casa escrevendo as profecias. É preciso se lembrar que profecia é uma coisa sempre perseguida. Nostradamus era um homem extremamente perseguido. Inclusive, por muito tempo, ele ficou muito escondido. Pouquíssimas pessoas sabiam onde ele estava, porque queriam pegá-lo. Sabe como são essas religiões conservadoras, né? E acham que só elas sabem tudo, só elas prestam e ninguém presta. Se está fora da religião, é capaz até de ser chamado de demônio. Eu já vivi isso na carne, sei como são as pessoas que têm crenças muito poderosas. É muito poder uma pessoa olhar para um ser humano e rotulá-lo. Não é verdade? Ainda mais com uma coisa tão pesada dessa. Ser rotulado como um satanás, como um demônio. Eu, inclusive, entendo que essas pessoas extrapolou o poder. Eu entendo que elas estão acometidas de alguma doença mental, e uma doença terrível. Então, só esclarecendo sobre Nostradamus, que ele foi um dos que estudou bastante esta profecia. Tivemos a profecia de uma outra pandemia. Em 1850, o mundo estava passando já por uma pandemia. E ali sabia-se que outra pandemia viria. E vieram algumas endemias. Endemia é quando uma doença acomete poucas pessoas, uma doença perigosa. Sei lá, acontece numa vila. A epidemia é quando essa doença começa a circular em grandes centros, em grandes cidades de um país. E pandemia é quando ela se manifesta no mundo inteiro. Então, nós tivemos aqui recentemente a pandemia do coronavírus. Ainda é pandemia. Por que ainda é pandemia? Porque está ainda acontecendo no mundo inteiro. Porém, com um número reduzidíssimo de pessoas que estão adoecendo ainda do coronavírus e com um número ainda mais reduzido de mortes. Depois das vacinas, conseguiu-se controlar, já se sabia que aconteceria. E por que já se sabia que aconteceria? Porque outras pandemias também que aconteceram no planeta Terra foram controladas por vacinas. Eu sei que tem pessoas que não acreditam nisso, mas contra um fato não há argumento. Uma pandemia, ela começar a melhorar no mundo inteiro ao mesmo tempo, e a única coisa que circulou no mundo inteiro mais ou menos ao mesmo tempo foram as vacinas. Então tivemos esta pandemia que revela todas essas coisas. Tivemos antes da pandemia a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Estamos vivendo aí guerras, não é? Principalmente essa guerra da Rússia e da Ucrânia que está acontecendo aí. E se a gente parar para observar, há outros tipos de guerras não armamentistas, mas outros tipos de guerra, né? Guerras econômicas que nós estamos vivendo. Todas as profecias que se falava em
aumentos de tsunamis, de trovoadas, de tufões, furacões, qual é o nome do outro? Vulcão, terremoto. Era bem estranho. Os estudiosos ficavam, o que é que vai acontecer na Terra para, de repente, aumentar exponencialmente tudo isso? Então, era ainda uma profecia que não se entendia como é que ela iria acontecer. Estudava-se aquilo, olhava-se o mundo. Hoje, esses mesmos estudiosos já não têm mais dúvida. São os problemas do clima que nós estamos vivendo, o alto índice de poluição. Em muitos países, a poluição está incontrolável, que traz a chuva ácida, o desmatamento, o degelo que está acontecendo nas regiões glaciais, né? Descongelando bactérias. Então, nós estamos vivendo, estamos no centro da profecia que antecede a outra profecia, que é o dia em que a Terra vai parar. Então, hoje já não se tem mais dúvida, nenhum estudioso tem mais dúvida, que essa que se fala dos tufões, vulcões, terremotos, furacões, tsunamis, vai acontecer, já está acontecendo, houve um aumento muito grande de tudo isso, em função da poluição, das questões climáticas, dos desmatamentos, e não se está tendo nenhuma solução, nenhum movimento dos países que mais poluem para estancar este problema. Até agora nada foi feito, todas as oportunidades de alguma coisa nesse sentido fazer não fizeram, não há nenhum movimento sequer. E ainda tem muitas pessoas em diversos países, aqui no meu país, sei que está assistindo em outros países, aqui no meu país existe um grande número de pessoas que não acreditam, embora estejamos vivendo aqui climas que nunca vivemos, menos 20 graus, aconteceu em um dos lugares aí no sul. Isso nunca, não tem história no Brasil que revele uma temperatura desta. Mas, apesar de tudo isso, né, apesar do tsunami, das inundações, das chuvas, tivemos situações das chuvas agora que matou muitas pessoas no sudoeste do Brasil, com as chuvas, com os derramamentos de terra. Mas, apesar de tudo isso, ainda existe muitas pessoas que não acreditam nas inversões climáticas. Acabamos de ter um presidente aqui nesse país que também não acreditava, e assim como os seus eleitores também não acreditam. E a grande parte que acredita também nada faz, né? Uma crença, sim, mas também que nada faz. Ou seja, toda a consciência mundial está para não estar atento com o que está acontecendo. Então, a próxima vai ser o dia em que a Terra vai parar.